trazer o Itamaraty para a conversa, porque no meio do incidente diplomático, dessa coisa de direita e esquerda, de se eu não falo a mesma língua que você, e não é nem sobre português e castelhano não, viu? Porque diplomacia e respeito é em qualquer língua. Se eu não falo a mesma língua política, então eu não me comunico com você, e aí a depender se eu estou em cima de um palco, eu vou falar mal de você, e aí se você fala mal de mim, eu também vou falar mal de você na sequência. O Itamaraty busca uma resposta diplomática aos ataques de Javier Milei contra o presidente brasileiro, contra ministro do Supremo brasileiro, mas calcula os passos para não arriscar ainda mais essa relação entre os dois países. Vamos então já ao vivo. Pedro Moreira, quem está com a gente em Brasília. Ô Pedro, salve-se quem puder da diplomacia, porque as grandes lideranças têm liberdade para fazê-lo. Você chega num palco, fala o que quiser, responde o que quiser. Aliás, e a boa parte desse tempero aí político que fez com que eles fossem eleitos, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil. Mas aí, a diplomacia tem de resolver. Como é que estão as coisas? Oi, Elis, ótimo dia para você, ótimo começo de terça-feira para quem está com a gente. Olha, o Itamaraty estuda como reagir em nome do governo brasileiro àquelas falas do presidente argentino Javier Milei, de modo que não prejudique muito a relação institucional entre os dois países, né, mas que seja, sim, uma resposta dura. O que a gente tem, por enquanto, de decisão é que o embaixador do Brasil para a Argentina, ele vai permanecer aqui em Brasília, o Júlio Bitelli, sem data, por enquanto, para retornar para Buenos Aires nos próximos dias. Pelo menos há a previsão de que ele se encontre mais uma vez com o ministro Mauro Vieira na quarta-feira, amanhã. Não vai se encontrar hoje porque o ministro Mauro Vieira está em Lima, no Peru, para a posse da nova presidente eleita por lá, a Keiko Fujimori. Os dois, Mauro Vieira e o embaixador brasileiro Júlio Bitelli, se encontraram ontem. Foi o primeiro encontro pessoal deles depois que essa crise foi instalada. Eles se encontraram na parte da tarde no próprio Itamaraty, na própria sede do Ministério, em uma das janelas das agendas de ontem, em torno da visita do presidente da Coreia do Sul, a visita oficial que ele manteve aqui ao Brasil, aqui em Brasília. Esse encontro teria durado cerca de 40 minutos e ficou-se então ficou decidido que eles vão se encontrar amanhã também para voltar a tratar dessa crise. Vamos lembrar que essa chamada do embaixador brasileiro de volta a Brasília é um gesto do governo brasileiro para demonstrar o descontentamento do governo brasileiro com o governo argentino. E também vai ser uma boa forma da gente medir a que nível está essa crise, o tempo que o embaixador permanecer aqui em Brasília, o tempo que a embaixada do Brasil em Buenos Aires ficar sem comando, sem um chefe principal, sem um embaixador. Bom, o governo brasileiro, Elisa, pesa muito nessa análise dessa crise, sobretudo o fato daquelas declarações terem acontecido aqui em solo brasileiro, né, durante a Convenção Nacional do PL em São Paulo, no último sábado. E também percebe-se que no governo brasileiro não vai haver um pedido formal de desculpas à Casa Branca e o governo brasileiro também não espera esse pedido de desculpas por parte do governo argentino. A gente tem que também calibrar, Elisa, você já falou aí, né, da admiração mútua, né, do carinho que os dois povos têm um pelo outro e também a relevância que a relação com a Argentina tem para o Brasil. A Argentina tem no Brasil o seu principal parceiro comercial e a diplomacia brasileira tem muita deferência à Argentina. Os diplomatas brasileiros fazem questão de servir em Buenos Aires quando podem e nos últimos anos quase todos os presidentes brasileiros, ao assumirem o mandato, fizeram para a Argentina a sua primeira viagem internacional. O presidente Lula fez isso em praticamente todos os mandatos, mantendo essa tradição diplomática em respeito à relação que os dois países mantêm, como disse o próprio Itamaraty na nota divulgada no domingo, há mais de 203 anos. Bom, também está ficando claro aqui no Palácio do Planalto, Elisa, que não deve ser o próprio presidente Lula que vai responder diretamente àquela provocação de Javier Milei. Ontem o presidente Lula foi perguntado, ele estava passando ali pelos jornalistas no Itamaraty, cumprindo a agenda com o presidente da Coreia do Sul, foi perguntado o que ele achava da postura de Javier Milei e o presidente Lula devolveu com uma outra pergunta, né? Disse: quem é esse cara? Dando a entender que não deu muita importância, né, que não daria muita importância para as declarações de Javier Milei. Quem também falou por parte do governo daquele episódio de sábado foi o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele, em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco,
chamou Javier Milei de palhaço e disse que era errado criticar a situação econômica do Brasil, já que os indicadores econômicos brasileiros estão muito melhores que os indicadores da Argentina. Elisa, a gente continua acompanhando, então, possíveis reações do governo, né? Lembrando, então, que, por enquanto, o embaixador do Brasil para a Argentina permanece aqui em Brasília, a nossa embaixada por lá, por enquanto, sem a chefia principal para conduzir os trabalhos por lá, Elisa. Pedro Moreira, conversando com a gente aqui do Brasilzão. Estou ouvindo o Pedro e, ao mesmo tempo, acompanhando aqui no meu tablet a programação da CNN em espanhol. E eles estão exatamente, talvez visualmente não consiga enxergar, mas, eles estão exatamente agora falando assim. Perdão, estava no foco, eu esqueço que vocês são muito rápidos. Olha aqui, visita de Milei, o apoio a Bolsonaro, ele está apoiando Bolsonaro ou a própria agenda? É isso aqui que a CNN em espanhol está falando, E antes estavam dizendo, Javier Milei vai apoiar de fato o Bolsonaro, como é que ficam? E os ataques também. Vou virar aqui o tablet agora, tá, gente? Vocês são muito massa, né? Rapidíssimos ali, Gaúcho na câmera 1 já focou aqui para vocês. Então, você vê que é um assunto que está crescendo cada vez mais por causa desses ataques. E Luciana Tadeu, ao vivo, de Buenos Aires, vem trazer para a gente o ponto de vista dos argentinos. Como é que a imprensa, Luciana Tadeu, aí na Argentina, porque aqui no Brasilzão a gente está falando muito disso. Mas na imprensa, quando você acessa os principais portais, os principais sites, né, para além do nosso próprio quadrado da CNN, isso tem sido falado bastante por aí? E Javier Milei não baixa o tom dos ataques contra Lula, inclusive nas redes sociais, replicando algumas coisas, né? Exatamente, Elisa. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Elisa, ontem esse assunto, esse agravamento da crise diplomática entre o Brasil e a Argentina foi a manchete dos principais jornais daqui. Assunto de todos os programas de televisão, esse debate, essas falas de Milei durante a Convenção Nacional do PL e a reação do governo brasileiro. Quais são as implicações, inclusive, para a economia argentina, já que houve muitas vozes críticas a essas falas de Javier Milei, já que o Brasil é o principal sócio comercial da Argentina. Então, existe um temor por aqui de que essa resposta diplomática por parte do Brasil, mostrando esse forte descontentamento com as falas do Milei, acaba impactando de alguma forma nas relações econômicas e isso prejudique as exportações argentinas para o Brasil, investimentos brasileiros na Argentina e, como consequência, a criação de postos de trabalho por aqui. Aí depois, ontem, quando o presidente Lula fez esse comentário de quem é esse cara, também foi bastante noticiado por aqui essa atitude minimizando o presidente Javier Milei. Aqui eles têm uma expressão que é bajar el preço, que é abaixar o valor dele, né? Então, salientaram isso nos portais de notícia daqui, essa fala do presidente Lula, que acaba não dando trela para as acusações de Javier Milei, acusações e insultos, né? E que, de fato, como você mencionou, apesar de todo o agravamento dessa crise, Javier Milei continua fazendo manifestações nas redes sociais com o método dele, não necessariamente ele escrevendo, mas ele repostando diversas críticas ao presidente brasileiro. Então, em algumas postagens, por exemplo, que a gente vê que ele está retuitando, perguntam por que Lula é ladrão? E aí fazem diversas acusações ao presidente Lula, afirmando que ele foi condenado por ser corrupto e não porque conseguiu demonstrar sua inocência, que a liberdade dele foi uma questão técnica, e Milei retuitando essas mensagens, ou seja, com uma falta de cuidado aí na manutenção das relações com o Brasil. Um dos tweets de ontem, dos retweets de ontem de Javier Milei, nessas repostagens de críticas, uma que me chamou a atenção foi de uma deputada do partido dele, Lilia Lemoine, que ela escreve assim, e Javier Milei reposta. Ela escreve assim: Lula é um ex-presidiário e quando veio para a Argentina visitou a sua sócia presidiária, aí se referindo a Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar. Essa deputada diz, ele é fundador do Fórum de São Paulo e mantém um Bolsonaro em proscrição, ou seja, impedido de concorrer. E aí atribuindo a Lula essa decisão judicial da prisão de Jair Bolsonaro. E aí termina a deputada falando assim:
O seu governo prendeu e humilhou uma cidadã argentina por um gesto obsceno na rua, enquanto ela era agredida por homens. Ela está se referindo àquela argentina, Agostina Paz, que foi presa no Rio de Janeiro por imitar um macaco para um garçom de um bar. E ela falando isso como se tivesse sido o governo do presidente brasileiro que prendeu e humilhou, segundo essa deputada, essa argentina que cometeu esse ato de racismo no Brasil. Então, misturando tudo, acusando, basicamente colocando o governo brasileiro como se estivesse perseguindo os argentinos, perseguindo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não mostra aí um cuidado para baixar os decibéis dessa discussão. E enquanto isso, claro, fica essa situação suspensa por aqui de saber se o governo argentino vai dar alguma resposta. Ontem a gente apurou com a Casa Rosada, com fontes da Casa Rosada, que não está previsto nenhum pedido de desculpas por parte do governo argentino, nem para o presidente Lula, nem para o ministro Alexandre de Moraes. E uma outra informação que é importante ressaltar é que hoje Javier Milei vai estar presente na posse da nova presidente do Peru, Keiko Fujimori. O Brasil vai estar representado pelo chanceler Mauro Vieira. O presidente Lula não vai nessa cerimônia. E é interessante porque o chanceler argentino também vai estar nessa cerimônia, Pablo Quirno, que inclusive esteve com Javier Milei no Brasil. Poderia ser uma oportunidade para os dois chanceleres conversarem. O normal é que, esses diálogos diplomáticos aconteçam no mesmo nível, ou presidente com presidente, ou chanceler com chanceler. Então vai estar Mauro Vieira representando o Brasil e Pablo Quirno também vai estar lá com Javier Milei nessa cerimônia. Poderia ser uma oportunidade dos dois chanceleres conversarem. Dei uma perguntada ontem para fontes do Itamaraty, não me confirmaram nada, mas também não me falaram que isso não vai acontecer, Elisa. Luciana Tadeu, eu não quero ser repetitiva, mas algumas coisas geram um ruído maior aos nossos ouvidos. Só para confirmar, a parlamentar da Argentina disse que nós no Brasil perseguimos a Argentina que chamou um garçom de macaco e imitou sons de um macaco para o garçom no Brasil. Ela está dizendo que a gente está perseguindo a Argentina que foi racista. É isso mesmo que você disse? Exato, Elisa. Ela não dá o nome, da Argentina, ela não fala especificamente da Agostina Paz, mas fica muito claro que ela está fazendo referência a esse episódio dessa argentina que fez esse gesto de macaco para o garçom. Ela escreve assim: o seu governo, aí falando do governo do presidente Lula, prendeu e humilhou uma cidadã argentina por um gesto obsceno na rua, enquanto era agredida por caras. A Argentina, nesse momento, diz que o gesto de macaco foi uma reação a gestos obscenos que esses garçons teriam feito para ela, tentando minimizar essa agressão racista daquele momento. E essa deputada, Lilia Lemoine, fez essa postagem falando disso, acusando o governo Lula dessa prisão e suposta humilhação da Argentina, e essa mensagem foi retuitada ontem, repostada ontem pelo presidente Javier Milei, Elisa. Obrigada, Luciana Tadeu.